Fala galera, quinta-feira, dia de TBT, como vocês já estavam esperando, e a gente vai aqui continuar a comemoração dos 80 anos do Rei Pelé, e para isso a gente trouxe mais um dos ex-companheiros dele de Santos, lá da década de 60. O cara fez mais de 700 jogos pelo time da Vila Belmiro, fez o gol da virada contra o Milan na final do Mundial Interclubes de 1963, e além disso, ele estava na Rua Javari quando o Pelé fez aquele famoso gol que ele deu o chapéu na galera toda. Então é isso aí, fique com o bate-papo do Lima com o Juba. Curte aí, se inscreve, ajuda nós e até semana que vem. Abraço. Nossas memórias. Fala galera, TBT de volta. Antes de apresentar meu convidado, dá aquele like, assina o canal, participa com a gente. Hoje, meu convidado é mais que especial. A gente está falando de um bicampeão mundial. Fora isso, ele jogou no meu Fluminense e no meu Juventus. Tudo bem, Lima? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar com vocês. Maravilha. E a gente vai voltar até 1963. Meu Deus! Vamos voltar bastante, Bastante, hein? Mas essas histórias têm que ser revividas. E a gente vai falar de um jogo Santos e Milan, um grande jogo. Mas antes disso, teve uma segunda partida, Lima. Vocês perderam o primeiro jogo do Milan lá na Itália e teve um segundo jogo, onde vocês perderam o Pelé. Como que é ir para uma decisão sem o Pelé? Olha, uma decisão sem o Pelé é a mesma coisa que você ir num piquenique e não levar comida. Sabe? É uma coisa louca, né? Porque você já sai de um resultado terrível, né? Que ninguém esperava. E com a notícia da contusão dele e a incerteza se ele poderia fazer o segundo jogo ou não. Eu acho que isso daí é mais do que suficiente, sabe, para fazer com que o que realmente aconteceu, que o time se desdobrasse para que suprir essa falta. Não tem nem como suprir, sabe? Esquecer que ele não poderia não ter condição de jogar. Entendi. E me fala uma coisa, eu sempre vejo as coisas magníficas que o Pelé fez no campo, nos jogos, mas dizem que no treino ele fazia isso todo dia. Como que eram os treinamentos? O cara era diferenciado mesmo, Limão? Não, o caso dele é um caso, sabe, que eu acho que deveria ser colocado à parte. Eu tive a felicidade de jogar 11 anos com ele. E tive a infelicidade de jogar contra ele também, né? Tem esse lado. Porque um dos gols mais lindos da carreira dele, que ele fez, foi contra o Juventus, Clube Atlético Juventus, na Rua Javari. Eu estava jogando no Juventus, porque eu comecei minha carreira lá. E depois, após o jogo, conversando com amigos, né, que foram para ver o jogo e tal, eles perguntavam para mim, falavam assim, o que você acha que aconteceu? Eu falei, não sei. Eu só me lembro de que ele chapelou 3 pessoas, dentre esses 3 estava o goleiro também. Mão de onça. Ele chapelou essas 3 pessoas e meteu a bola para dentro do gol. Fantástico, isso é importante. Mas aí rola o segundo jogo, o Santos perdeu o primeiro e vai para o vestiário com 2-0 contra. O que o seu Lula falou para vocês no vestiário? Não, o Lula, ele já conhecia esse pessoal, esse time, ele já conhecia de tempo, né? A maioria dos jogadores foi ele que promoveu ao profissional, como o caso do Pelé, Coutinho, Dorval, esse pessoal todo. Então, ele sabia como lidar com a gente. Então, quando nós soubemos, falamos assim, gente, não tem outra chance. Tem que ser hoje. Sabe, você olhando para a cara de cada um deles, você falava assim, pode acontecer tudo, menos a derrota. Derrota não vem, porque nós vamos
Vamos sapatear em cima deles. E graças a Deus aconteceu. E aí o jogo estava 2-2 e me conta, você foi o responsável pelo gol da virada. Você tem esse lance fresco na memória ainda? Foi seu gol mais importante? Esse foi, não tenha dúvida nenhuma. Esse lance aconteceu numa jogada que a gente fazia muito, principalmente quando tinha a marcação muito forte sobre o Pelé, né? O que não era novidade, que todo jogo que nós íamos, tal, a marcação mais forte sempre foi em cima dele. Ele saía da área para receber essa bola, mas ele não recebia, ele sabia que não daria tempo dele receber e virar de frente para o adversário. Ele recebia, como nós dizemos popularmente no futebol, fazia 1-2. Ele recebia e tocava de volta. Às vezes recebia de novo e tocava de volta para o outro lado e tal. Isso para quê? Para que desse oportunidade, ou posso dizer assim, numa maneira bem popular, cochilada do marcador dele, ele pudesse virar de frente para o gol. Ficar numa posição mais cômoda para ele poder fazer para chutar, né? Para fazer o arremate e tal, na tentativa de fazer o gol. E mais uma vez isso aí aconteceu. Aí o Santos ainda fez mais um gol, 4-2, foi pro terceiro jogo. Mas antes disso, esse segundo jogo me disseram que foi uma batalha campal, né? Que foi uma verdadeira guerra, que o pau comeu dentro do campo, né? Como que era jogar nessa época onde não tinha tantas câmeras, onde as arbitragens eram tendenciosas às vezes, deixavam o pau comer? Como que foi participar desse jogo? Foi uma batalha mesmo? Foi uma batalha e não foi, porque eu acho que foi a batalha, eles tiveram, por exemplo, nós tivemos mais condições de mostrar alguma coisa lá do que eles mostrarem aqui. Não sei se você dá para entender. Sim. Então, sim. quando eles vieram, nós fomos lá, perdemos o jogo, tal, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema, não, tem problema. Mas nós temos ainda oportunidade de salvar, né, o desastre. Então, quando eles vieram aqui, eles tinham muito menos, por exemplo, eles tinham muito menos torcida do que nós tivemos lá. Eu acho que eles sentiram muito mais a força da torcida carioca do que nós sentimos a força da torcida italiana lá. E no terceiro jogo, o gol foi de pênalti, né? Feito pelo Dalmo, a hora que o juiz colocou na cal. Você ficou com vontade de pegar a bola e bater você, Lima? Ou já estava pré-definido isso aí? Quem se tiver pênalti, quem bate é o Dalmo? Não, eu posso... Não teria essa petulância, porque na verdade, não tinham jogadores tremendamente categorizados, né, para bater. Tinha o próprio Pelé, tinha o Dalmo, que batia muito bem também pênalti. Aliás, a bem da verdade, nós tínhamos o quê? Mais uns 2 jogadores só que teriam condições de bater o pênalti. Mas ele tinha que ser ele, né? Não tem jeito. Você já pensou? Foi um dos espetáculos mais bonitos que eu tive na minha vida, principalmente depois dos 10 ou 11 anos que eu joguei no Santos. Você imagina um campo, eu não me lembro exatamente quantas mil pessoas tinha no campo esse dia. Mas eu acredito que... 120 mil pessoas, Lima. Quanto? 120.421 pessoas. Quanto você acha, por exemplo, que tinha de italiano lá? Devia ter no máximo uns 200. Então, esses 200 estavam esperando o quê? Eu acho que eles estavam esperando levar que qualquer um pegasse a bola, menos ele. Entendi. Não é verdade? Sim. Menos ele. E ele foi lá, pegou, ele falou, gente, tranquilo, nunca me esqueço. Ele falou, tranquilo que nós vamos... Vamos pra cima. Foi lá com a maior calma do mundo. Pelo menos eu sentia, do tempo que a gente se conhece,
Ele estava muito tranquilo, muito consciente, sabe, do que ele tinha que fazer e tal. Os jogadores italianos, nunca me esqueço, tentaram de todas as formas, sabe, criar um tipo de um desequilíbrio, né, nele e tal. Mas ele não se importou com nada, não, foi lá e fez. Estava preparado, estava focado. Lima, me conta uma coisa. Você foi o primeiro coringa do futebol brasileiro. De onde veio essa facilidade aí para se adaptar a diversas posições? Isso começou exatamente na várzea. Isso começou na várzea e começou quando aquele joguinho de menino pequeno, Sim. menino de 10, 11 anos e tal, não sei o quê. Ah, faltou tal jogador, tal. Não, pode deixar que eu vou, e coisa. E foi crescendo isso daí em mim. Foi crescendo e os técnicos das equipes que eu jogava, né? Luso Nacional, Leão do Norte, Filepo, o time da igreja. O time da igreja. Leão do Norte aqui da capital? Como? Leão do Norte aqui de São Paulo? Da Leão do Norte de São Paulo. Fica na Moca, hein? Do Belém. No Belém, é verdade. Eu conheço esse clube, Lima. No Belém, então, tinha o Leão do Norte, tinha o Lestinho, Que legal. tinha como é que chama? O Águia Branca. O Águia Branca, o Vasquinho da Moca. A Moca é a Moca, hein? Nossa Senhora! E eu jogava, imagina que eu jogava no fim de semana, eu jogava nesses times todos. Isso é muito legal. E gozado que em cada lugar, em cada equipe, eu jogava numa posição. Isso foi... Eu só não tinha jogado do meio do campo para trás, sabe? Nem de lateral, nem de zagueiro, nem nada. Aí começou essa coisa, joga hoje aqui, joga hoje ali, joga e tal, e vai. E eu me senti, sabe, o pior disso tudo é que eu me sentia à vontade. Sim. Sabe, para mim não era novidade aquilo. É. E no fim acabei só não jogando no gol. Agora, para encerrar mesmo, como é para o senhor ter o nome marcado na história de um clube tão importante quanto o Santos Futebol Clube? Olha, eu vou te contar, isso é coisa de Deus, viu? Porque eu já tive dificuldade no início da formação, né, dos jogadores nas categorias de base. Eu sou filho único. Quando meu pai morreu, praticamente não cheguei a conhecer meu pai. Então vivia eu e minha mãe com mais uns primos, mais o pessoal da família no bairro do Belém. E a minha mãe tinha muito medo desse negócio de bola, que era perigoso, realmente era um negócio meio perigoso na época, né? E tal. Então a gente você não tinha ideia do que você ia encontrar pela frente. Né? Você saía, não tinha, por exemplo, não era com ônibus que você ia de caminhão. Meu Deus. Para jogar, né? De caminhão, os dois times, o primeiro e o segundo quadro. Lembro. Ia de caminhão para jogar. Quer dizer, mas isso tudo fazia parte, né, da vivência nossa, né, de rua. Senão ia ficar jogando na rua o tempo inteiro. E gozado é uma coisa que a minha mãe não queria que... A verdade é que a carreira de jogador de futebol, ela era sempre muito olhada de má forma, porque se falava que o jogador que jogava futebol profissionalmente, ele só queria saber de gandaia, só queria saber de bebida, só queria saber desse tipo de coisa e tal. Falou, não, mas aí tem... Depois você vai vendo, com o tempo passando, que isso daí acontece para quem está afim de fazer isso. Sim. Eu falei, eu passei por tudo que eles passaram na formação, né? Infantil, juvenil, juniores não tinha.
infantil, juvenil A e B, aspirante, e me tornei profissional. Me tornei profissional, tinha 16 para 17 anos. Eu ainda estava na idade de juvenil ainda. Sim, era quase um adolescente, hein? Não é verdade? Sim, sim. E nunca caí para esses lados. Nunca fiquei, sabe, tive essa preocupação, porque eu tive sempre gente e os próprios técnicos, Zé Carlos Bauer, Oswaldinho, que foram meus técnicos na minha formação, que me orientaram. Mesmo porque eles já tinham jogado também e eles sabiam o que poderia acontecer. Entendeu? Então, é um risco que você corre, mas você só vai se meter nessa coisa, fazer esse tipo de coisa, se você tiver afim. Se você não tiver afim e quiser levar sua carreira com todo respeito, tudo bem. É uma forma legal, sabe, de você ir encontrar um grande clube, como tive a felicidade de encontrar, conheci metade do mundo, né, com esse clube. Tenho as amizades, os que estão vivos aí, principalmente daqui de Santos, da gente se encontrar sempre, bater um papo gostoso, que nem nós estamos batendo aqui, sabe? E recordar coisas boas. Para quem? Para os meus filhos, que já são grandes, para os meus netos, que já vivem perguntando um monte de coisas sobre isso, e é muito gostoso. Porque você sempre relembrando de coisas boas que você fez, eu acho que é uma dádiva de Deus. Com certeza. E Deus escolheu você para ser um imortal e botar seu nome na história do Santos. E, Lima, foi um prazer ter você aqui conosco. Prazer foi meu. Tenho certeza que todo mundo gostou. Obrigado aí pela sua simpatia e por abrir a caixa de histórias aí daquele grande Santos e contar muita coisa, que foi um papo bem legal. Grande abraço, viu, Lima? Outro para você também. Maravilha. Obrigado pela oportunidade e um abraço às pessoas, àqueles que gostam do esporte. Incentive mesmo os meninos, eu acho que o caminho é muito bom. Com certeza. Galera, TBT vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem. Um abração. Nossas